Olá, bem-vindos a mais uma conversa com especialista. Estamos hoje aqui com o Carlos Aveiro, que é treinador de LPO. O Carlos, ele é treinador da Seleção Brasileira de LPO, diretor técnico da Associação Sul-Americana de Treinadores de LPO, treinador do Centro Nacional de Levantamento de Peso da Marinha, diretor de projetos da Federação Carioca de LPO, treinador do Clube de Regatas Vasco da Gama, treinador da ODEPA, da Organização Pan-Americana Desportiva Pan-Americana, né? Treinador da IAAF, da Associação Internacional de Atletismo, e tem diversas medalhas aí como treinador no LPO, né, em nível nacional, internacional. Então, assim, certamente é uma referência aí quando se fala em levantamento de peso olímpico, né? E a ideia com você, Carlos, é discutir justamente a respeito da modalidade, os princípios da modalidade, agora com foco no uso dela como alto rendimento e também como esporte competitivo, né? Então, primeiramente, bem-vindo e obrigado pela sua disponibilidade. Muito obrigado, doutor. Só dando uma corrigida, eu já trabalhei no Clube Vasco da Gama, hoje não mais, não sou ex-treinador do Clube Vasco da Gama, e a seleção no qual eu sou treinador, sou head coach, é a Seleção Brasileira Militar. Eu já fui treinador da Confederação de 2006, né, a 2017. Hoje eu estou só na Seleção Militar de LPO. O restante do conteúdo é isso mesmo. Prazer enorme estar aqui para falar sobre essa modalidade. Ótimo. Então, para começar, o LPO ele é caracterizado por dois movimentos fundamentais, que é o arranco e o arremesso, né? O que muda entre esses dois movimentos e no treinamento para isso? Perfeito. Esse modelo ele é atual, né? Então, a partir de 1972, só rapidamente fazendo, né, um pouco da história da modalidade, a modalidade ela se encontra no quadro dos Jogos Olímpicos desde 1896, né, desde a primeira edição dos Jogos Olímpicos, e desde a pré-história, né, o homem sempre levantou peso, né, o homem sempre correu, o homem sempre saltou, sempre caçou, e o levantamento de peso ele está na vida do ser humano, né, desde sempre. Mas em termos competitivos, nós temos essas duas modalidades, que é o snatch, ou arranco, que consiste em um movimento único de elevar essa barra acima da cabeça. Um movimento único. E a diferença dos dois é que o arremesso, ou clean and jerk, ele é feito em dois movimentos. O primeiro movimento, o atleta coloca o chão até a altura do peito, dos ombros, e o segundo tempo, ele faz um rebote, ele faz um arremesso para essa barra acima da cabeça. Então, a diferença é que um é direto, do chão até acima da cabeça, o outro é feito em dois tempos. Ótimo, e certamente tem um treinamento voltado para cada um dos movimentos, né? Em relação à competição do LPO, então o LPO é muito utilizado como um esporte para treinamento, como uma modalidade para ganho de condicionamento físico, inclusive usado em atletas de diferentes modalidades esportivas, mas é também uma modalidade esportiva competitiva em si, né? Como é que funciona a competição do LPO? Então, são duas observações aí, né? Vamos na parte competitiva, como é que se dá a competição. A competição, ela acontece primeiro com 3 tentativas, cada atleta tem 3 tentativas para fazer o seu melhor levantamento no snatch, no arranco. Depois tem um intervalo de 10 minutos e aí ele tem mais 3 tentativas para tentar o seu máximo no arremesso. E como é que é a dinâmica disso? Dividido por peso corporal. Então, um atleta de 60 quilos nunca vai competir com um de 100 quilos. Então, existe as baterias, né, as categorias de peso corporal, tanto para o masculino como para o feminino. Hoje, atualmente, são 10 categorias de peso corporal feminino, 10 categorias de peso corporal masculino, sendo 5 olímpica e 5 não olímpica. Um exemplo, tivemos 2 representantes nos Jogos Olímpicos de Paris, somente 2 mulheres, a Amanda e a Laura. Não tivemos ninguém do sexo masculino, somente essas 2 representantes. As 2 treinam comigo, são sargentos da Marinha, faz parte lá do projeto. E aí, dividido o peso corporal,
Quando começa a competição? A competição começa na pesagem. E como é que é feita a pesagem? 2 horas antes do horário da competição. Então, se eu tenho uma competição às 10 horas, essa pesagem vai ser de 8 às 9. E ali uma bateria de 10 a 15, 16 atletas fazem a pesagem individual, apresentam sua documentação. Quando dá o horário, né, eu dei o exemplo de 10 horas, né, quando bate às 10 horas, os atletas já estão na área de aquecimento, são apresentados e enfileirados na frente do público e é chamado nome a nome, Joãozinho, Pedrinho, e aí, após a apresentação, os atletas vão para a área de aquecimento e tem 10 minutos de aquecimento para iniciar do menor peso para o maior. Tá? Então, existe ali até um cálculo muito cirúrgico para, por exemplo, na mesma bateria tem um atleta que vai levantar 50 quilos e um dos atletas vão levantar 100. O tempo de aquecimento desse que vai levantar 50, ele vai começar bem antes desse que vai levantar 100. Então, a barra segue subindo progressivamente, nunca desce, sempre progressivamente, e ali os atletas vão disputar, cada um dentro das suas 3 tentativas de fazer o máximo de peso levantado no snatch e no clean and jerk. Ótimo. E o atleta ele precisa revelar previamente qual o peso que ele pretende levantar? Ótima pergunta, exatamente. Ele precisa, no aquecimento, eu vou fazer vários exemplos, vou falar vários exemplos aqui, tá? Então, ele vai lá na pesagem, no ato da pesagem, ele pesou, o árbitro viu que ele bateu a categoria, identificou pelo seu documento de identificação, pode ser um passaporte, se for internacional, se for nacional, pode ser uma CNH ou um RG. Tem que ser um documento com foto. Então, ele bateu o peso, ele foi identificado, ele vai ter que dizer qual vai ser a primeira tentativa dele no arranco e a primeira no arremesso. Isso é escrito na sua folha de competição. E lá na hora da competição, o treinador ou treinadora pode fazer 3 mudanças para cada tentativa. Isso é regra. Então, sim, ele revela e normalmente nas competições existe televisores no qual o treinador ou treinadora visualiza a súmula com todos os nomes e os pesos de cada um. Então, começa o xadrez da competição ali. Tá. E aí, então, quer dizer, você já, na hora que você vai definir o seu peso, você já sabe eventualmente o peso de outros competidores. Porque normalmente você sabe ali, ó, você tem 2 ou 3 adversários principais. Se ele vai entrar, você só sabe o peso de entrada também, você não sabe mais que isso. Você sabe o peso de entrada e tá ali, né? Tá ali, né? Você vai observar também o aquecimento do seu adversário. Vou dar um exemplo que aconteceu agora, né? Sexta-feira passada nós tivemos o Thiago Félix, que é nosso atleta do projeto, foi o primeiro campeão mundial do Brasil, foi sexta-feira. Tá fresquinha aí a informação. O que aconteceu? Ele fez 121 de arranco, aí eu não lembro de que país o outro atleta foi. Aí um outro atleta pediu 122 ou 123 e era o último. O Thiago foi, era o penúltimo e tinha ele. O Thiago foi lá e fez a dele. Pá, 121. Quando esse adversário foi lá tentar fazer 122 e não conseguiu, na sua terceira tentativa, o Thiago automaticamente foi o campeão com 121 quilos levantados. Então, assim, os atletas, os treinadores, mais ou menos conhecem os adversários. Então, não tem surpresa, assim, um atleta que surge do nada e levanta 100 quilos a mais que o outro. Então, existe esse mapeamento entre os atletas até em nível internacional. Tá, agora ele pode começar com 110 e aí, dependendo do resultado dos outros, ele vai poder subir mais ou menos dentro do interesse dele. Pode. Aconteceu isso. Ele começou com 113, depois foi para 117, mais ou menos isso. E aí o último peso dele foi 121. Existe uma regrinha dos 20 quilos. Tipo, eu pedi 100 quilos lá na hora da pesagem. Eu posso, lá na hora da competição, eu não posso pedir 130 a mais para tentar enganar os adversários. Não, existe a regra dos 20 quilos. Se eu pedir 100 quilos para a primeira tentativa, eu posso subir até 120.
ou descer até 80. Então, a regra dos 20 quilos é para evitar blefes assim absurdos, cara, botar 100 lá para enganar os adversários e na hora da competição botar 150. Isso já existiu, né? A galera tentava enganar os adversários botando menos, mas na hora da competição colocava mais. Hoje isso não é mais permitido. Ótimo. E então digamos que ele colocou ali 113 quilos e não conseguiu levantar esse peso. Ele tem mais alguma tentativa? Mais duas. Tá, mas essas duas tentativas são na sequência ou ele pode esperar outro? Se não tiver outro pedindo 113, vai ser ele, e aí ele tem 2 minutos. A partir do momento que chama, né, o speaker chama Thiago Fez, né, 113 quilos pronto na barra, a plataforma. A partir do momento que o speaker fala a plataforma, o relógio é acionado, ele tem 1 minuto. Aí digamos que ele erre, como o senhor falou, ele tem mais 2 tentativas para tentar esses 113, aí se não tiver outro competidor para 113, ele em vez de 1 minuto, ele terá 2 minutos para descansar. Thiago não quer 113, mesmo errando, ele quer agora 115. É possível ele fazer isso. Mesmo errando, indo para a sua segunda tentativa, ele pode aumentar o peso. Tá, ele tem direito a ter 2 erros, vamos dizer assim. Ele falhar 2 vezes. Seria. Aí, ele pode né? errar os 3. Tá. Ele pode errar os 3, aí ele vai ser desclassificado. Então, vai ser, mas assim, falando do 2, ele ainda pode pro terceiro e conseguir um resultado. Isso, né? que é comum, isso acontece. Tá. Agora, digamos que ele já fez a terceira tentativa dele, levantou 115 quilos, alguém foi lá e fez 116. Ele pode tentar fazer 117, ele conseguiu a última vez dele. 115 acabou ali. Acabou, aí fez a terceira vez dele, acabou, não tem mais como entrar. Se alguém quiser esperar mais, a competição acabou. acabar para saber a classificação dele. Tá, mesmo que ele tenha conseguido. Legal. Não, acho que deu para ter uma noção boa aí de como funciona a competição, né? A dinâmica, né? A dinâmica, né? A plataforma principal, ela só em nível, né, de informação, ela tem 4x4, né? 4 metros por 4, uma área de segurança de 10 metros, 10 por 10, e atrás do palco principal fica normalmente a área de aquecimento, que são várias plataformas menores, 2x3, 3x3. Então, a dinâmica é essa. Chamou, entrou. É muito rápido essa dinâmica da competição. Dura 2 horas, dependendo da bateria. Ótimo. Bom, então vai fazer, ao todo são 6 levantamentos, que é 3 de arranco, 3 de arremesso. Né? Perfeito. Normalmente, os atletas eles têm um resultado melhor, vamos dizer, no último arremesso, ou eles às vezes esperam para fazer um único levantamento naquilo que ele espera dele. Ou, vamos dizer, ele usa algum peso menor como aquecimento e vai esperando para poder subir. Como é que costuma ser esse planejamento? Então, Porque, vamos dizer, você acaba tendo fadiga ali, né? Se fizer muito. Mas treina-se para isso, né? Treinamos dentro desse limiar de fadiga. Isso aí é normal, é ali ATP, CP, e trabalhamos dentro dessa zona. Ele começa aproximadamente com 92, 95% do seu melhor da vida. Para que isso? Para entrar na competição, para sentir a atmosfera da plataforma. E a ideia é que seja válido os 6 movimentos. Treinamos para validar os 6 movimentos. Ele não vai entrar com uma carga débil, né? 60% do seu máximo. Não, ele vai chegar ali, vamos calcular, vamos ver os adversários, se tem chance de medalha ou não. Se tiver chance de medalha, vamos tentar aproximar o máximo possível 2 adversários. E se não tiver chance de medalha, vamos trabalhar em cima de melhorar a sua marca. Então, são 2 objetivos. Ir atrás da medalha, se for possível, e se não for possível, melhorar a sua marca pessoal, o seu personal record. A dinâmica é mais ou menos assim. Tá ótimo. Antes de discutir o treinamento propriamente dito para o atleta do LPO, o LPO também é utilizado em algumas outras situações, não com foco competitivo, mas ainda assim de alto rendimento, né? Especialmente por atletas
em outras modalidades que estão buscando um condicionamento físico, né? Quais são os potenciais benefícios da modalidade em usar o LPO em comparação com outras modalidades de treinamento de força, por exemplo, num atleta de futebol, num atleta de atletismo? O principal fator dentro de uma dinâmica, por exemplo, de musculação diferente do levantamento de peso, que é propriamente... O levantamento de peso ele é dividido em dois pilares, técnica e força. E aí existem os exercícios adaptados, exercícios, né, especiais, que chamamos. Quando você olha um atleta de levantamento de peso fazendo um snatch, por exemplo, ele vai fazer o snatch finalizando com total flexão, braços esticados. Quando você vai para uma adaptação para outra modalidade, você usa exercícios especiais. O que são esses exercícios especiais? Exercícios do LPO, mais adaptado em angulações específicas para cada modalidade. Um corredor de 100 metros, ele vai precisar fazer agachamento total, assim como o atleta de levantamento de peso faz? Não. O lançador de martelo, um saltador de altura, um atleta de futebol, de basquete, e aí a força, você consegue, utilizando a ferramenta LPO, você consegue aumentar a força desse atleta, tá? Esse atleta mais forte, ele vai conseguir ter um tempo de aproveitamento dentro da sua parte específica, vai ter um tempo de aproveitamento maior. Mais forte, aí essa valência força, ela vai ajudar nas outras valências, em termos de resistência, de tudo. Então, você consegue, além disso, aumentar a força desse atleta sem aumentar o peso corporal. Não existe um ganho de massa muscular. Você consegue aumentar a força, tá? Ali a força músculo-esquelética, sem que você precise aumentar o calibre muscular. Então, é uma grande... Se você aumenta o peso corporal de um jogador de futebol, ele vai ter prejuízo para deslocar essa massa. Se você aumenta a massa muscular de um corredor de 100 metros ou de um maratonista, você vai causar prejuízo no deslocamento dessa massa. Então, o treinamento específico, aí, fisiologicamente falando, você tem benefício de ganho de força sem ganho de massa muscular. Ótimo. Bom, acho que então o primeiro ponto aqui que fica claro é que o treinamento do LPO para aquele atleta que quer competir no LPO é diferente do treinamento de LPO para um jogador de basquete ou para um jogador de futebol, né? Totalmente. Ótimo. Uma outra modalidade que muitas vezes é comparada com o LPO é o powerlifting, né? Qual que é a diferença das duas modalidades? Primeiro que o powerlift não deveria ser chamado de powerlift, porque power significa potência, né? Explosão, power. E os movimentos do powerlift não têm exigência de velocidade. Então, quando você faz um supino, independente da velocidade que você vai descer essa barra, tocar no peito, existe um comando do árbitro, existe um comando do treinador para tirar esse peso do peito e esticar, né, fazer a extensão dos cotovelos. Quando o atleta faz o agachamento, ele não tem nenhuma exigência de fazer esse agachamento com explosão, com velocidade. Ele vai ali quebrar a paralela, né, que é passar a cabeça do fêmur da direção do joelho, né, quebrar a paralela, quadril passa da linha do joelho, ele já pode voltar para a sua extensão. E o deadlift, que é o terra, independente se é o tradicional ou o sumô, ele também tira essa barra do chão. Não existe uma exigência que ele coloque essa barra, que ele fique, né, numa posição ereta, o máximo de velocidade possível. Então, a grande diferença são os exercícios, são exercícios diferentes. Então, nós temos no LPO snatch, clean and jerk, arranque e arremesso, e para o powerlift nós temos o supino, agachamento e terra. Então, são exercícios diferentes, e a valência física, ok, ambos precisam dessa valência física, mas a grande diferença é exercícios diferentes e a não exigência de velocidade. Se você tentar fazer um snatch, um arranco lento, você não consegue fazer, a barra vai bater na tua cabeça. Então, ambos os movimentos, o arranco e o arremesso, são movimentos extremamente explosivos. O snatch, então,
é o movimento mais rápido de todas as modalidades com carga. Então, é 1,3, 1,5 segundos você consegue fazer o movimento. Então, a grande diferença é essa. Legal. E esse é um ponto interessante, que muitas pessoas pensam no LPO como uma modalidade de força pura. Né? Podemos dizer que o atleta mais forte sempre vai vencer no LPO, e que outras valências que vão estar influenciando no desempenho desse atleta? Você falou agora, você estava falando agora da potência, né? Isso. Técnica. Nem sempre vai ganhar o atleta mais forte. A técnica prevalece, né? Então, às vezes, o atleta mais técnico vai ganhar desse atleta mais forte. Então, assim, o que define que um atleta é forte no levantamento de peso? O quanto que ele agacha. O agachamento, para a gente, é o exercício mais importante na estrutura de força. Porque até o percentual do que você faz no agachamento, existe um percentual já estudado, já, né, estatisticamente falando, que você consegue levantar X peso desse peso no arranque e no arremesso. Então, vamos para a parte prática. Se você tem 100 quilos de agachamento, sua repetição máxima de agachamento costa, back squat, é 100 quilos. O que isso expressa de importância? Significa que você, que fez esses 100 quilos, está pronto fisicamente para fazer entre 60% e 70% de snatch, de arranque, e entre 70% e 80% de arremesso. Então, a proporção é essa, tá? Então, o atleta mais forte é o que vai ganhar? Depende. É uma simbiose entre técnica e força. E em termos de força absoluta, o atleta mais forte é o que levanta mais peso, levantamento de peso? Não. Depende do olhar. Porque nós temos atletas que pesam 55 quilos que levantam 120. O que é 120, 130 nos Jogos Olímpicos? 130 quilos. O que é 130 quilos para um atleta de 55 quilos? 200% do seu peso corporal. Só que o atleta que levanta mais peso, que levanta 220 quilos, ele pesa 170. E 170 não é 200%, o 220 não é 200% do seu peso corporal. Então, o peso relativo, os atletas mais leves são mais fortes que os atletas mais pesados, mesmo esses levantando mais peso. Ótimo. A altura faz diferença nesse sentido? Porque, vamos dizer, a pessoa pode ter 70 quilos e ter alturas bem diferentes. Né? Não. Essa divisão de peso corporal normalmente vai ter aquele nicho ali daquele tamanho para aquele peso corporal. Então, um atleta de 55 quilos vai estar ali 1,50, 1,53. Depois, o mais alto vai para as categorias medianas e os 1,90, 2 metros vão para as categorias mais pesadas. Em termos de categoria, o tamanho não tem relevância, né? Em termos de alavanca, o benefício vai depender muito da sua velocidade de entrada. O atleta menor, ele tem velocidade, ele tem privilégios porque o percurso da barra é menor, mas ele tem que entrar rápido tão quanto. O atleta mais alto, o percurso da barra é maior, porém a alavanca dele é maior. Então não tem essa de que o atleta de 2 metros vai ter prejuízo. Não. O que vai definir isso vai ser a velocidade de entrada embaixo da barra. Ótimo. Bom, a gente falou já do LPO sendo usado como treinamento físico em outras modalidades, né? Mas a modalidade ganhou muita visibilidade nos últimos anos, muito por conta do CrossFit, né? Então, vamos dizer, se diz que o LPO é uma das bases do CrossFit, mas de fato o que você vê no CrossFit é muito diferente do que se faz no LPO, né? De que forma que o LPO ajuda no atleta de CrossFit? Na verdade, o LPO é uma das bases, né? Uma das modalidades que são praticadas e competitivas dentro do CrossFit, sendo que existem as adaptações. A exigência
dentro do CrossFit muda com relação ao LPO, com relação a número de repetições, os exercícios não são completos. Por exemplo, existe desafios, né, que eles chamam de WOD, né, o trabalho do dia, e fazer 30, colocar a barra no peito 30 vezes, né, chamamos de clean. Isso não existe no levantamento de peso. A competição é de uma repetição máxima. Então, é utilizado, né, os exercícios, e até mesmo em algum momento bem parecido ali com o LPO, porém a variação é muito grande. Ele vai entrar para fazer o LPO na competição depois de ter corrido 5 km, por exemplo, depois de ter feito outros exercícios. Então, se torna diferente por conta disso. As adaptações, número de repetições e em termos de visibilidade, assim, não tenha dúvida de que existe um levantamento de peso antes do CrossFit e depois do CrossFit. Isso aí não trouxe visibilidade, trouxe empregabilidade, trouxe vários benefícios. Ótimo. Bom, agora vamos pensar no treinamento do atleta de CrossFit. Acho que já deu para entender bem a competição, como é que funciona, mas como é que esse atleta vai chegar naquele momento. O primeiro passo, quando a gente pensa em periodização de treino, é definir competições principais, né? Porque normalmente o atleta de força, potência, você tem que chegar, você não consegue manter o seu pico de rendimento por um tempo prolongado. Você vai pensar então, falar, olha, qual que é a sua competição principal para chegar naquela competição no seu pico de rendimento, né? 3, 4 picos por ano no levantamento de peso. Essa era a pergunta que eu ia fazer. Você pode falar em 3 ou 4 ciclos competitivos aí para ele. Claro que pode usar alguma competição no meio do caminho, mas você não vai treinar para essa competição no meio do caminho. Não, o sistema de classificação hoje para Jogos Olímpicos faz com que o atleta compita mais. Se ele não for nas determinadas competições estipuladas pela Federação Internacional, ele não consegue a classificação. Isso é interessante para ajudar no controle antidopagem. Você vai ter mais atletas ali mostrando que ele está... Porque qual era a prática antes, né? O atleta atleta de ponta, né? Sumia 2 anos, ficava tomando aquela água dele lá, né? No país, escondido. 2 anos antes da Olimpíada aparecia batendo recorde mundial. Então, para manter esse atleta sendo visível, primeiro que tem o Areas About, né, que é o paradeiro, ele precisa preencher. As meninas, por exemplo, essas que treinam comigo, nos últimos 2 meses foram na casa delas umas 10 vezes, na casa mesmo, urina e sangue. Ok, isso está ótimo. Esse controle, se realmente tivesse rigor no mundo todo, está ótimo, né? E você consegue aí, hoje você tem que ter uns 4 picos por ano. O ideal, 2 picos. 2 picos por ano seria o ideal, fisiologicamente falando. Mas o sistema de competição, de classificação para os Jogos Olímpicos não permite isso. Tá. Quer dizer, no fundo você até vai pensar, para nas Olimpíadas, você vai pensar o treinamento para a Olimpíada. Mundial é o quê? É uma etapa mundial ou são várias etapas? Então, esse ano de 2024, teve 2 competições que eram finais de classificação. Teve o Pan-Americano, isso estou falando para o pessoal da América, né? Teve o Pan-Americano, que foi em fevereiro, e teve a Copa do Mundo em abril, final de classificação. E aí, com isso, a competição é em agosto para quem se classificou. Então, elas tiveram que ter um pico em fevereiro, um pico em abril, e competir os Jogos Olímpicos. Olha aí, agora estão indo para o Mundial. Ótimo. E talvez alguns atletas falam, olha, não preciso estar no pico naquela competição pan-americana, porque ele sabe que ele vai estar bem ali e vai focar no nível assim. Aí é todo um jogo de xadrez aí que precisa ser pensado pelo treinador para escolher as competições e escolher como que quer desempenhar em cada uma delas, né? Exatamente. É muito comum que você veja, para um atleta que
fez uma competição e olha, ali ele não tava, ele teve um resultado ok, mas assim que ele cresce muito porque ele mudou o foco do treinamento para aquela outra competição, não? Muda, mas aí o treinador escolhe qual é a competição que realmente ele vai chegar com o seu ápice físico, técnico. O treinador escolhe. Ótimo, até porque acredito que num nível de mundial a variação entre os primeiros não deve ser uma variação tão grande de peso, né? Você já sabe ali Não. quais são e é esses pequenos detalhes aí que vão fazer a diferença, né? A gente acaba se conhecendo, né? Bom, digamos que você pensou agora num jogo, nos Jogos Olímpicos, então você tem ali o Olimpíadas de Paris, ah, agosto, né? E você determinou que você vai montar o treino de fato focado naquela competição, vamos dizer, nos últimos 4 meses aí antes da prova, né? Como é que você divide, vamos dizer, seria um macrociclo, né? E como é que você vai dividir nos mesociclos, ou seja, naqueles períodos intermediários, que fases de treinamento que você vai dividir até esse evento principal? Vamos lá. Eu tive como pico principal dela a Copa do Mundo, que foi em abril. Então, fiz uma preparação de um bloco, né? Um macrociclo de 4 meses, de dezembro até abril. Tendo o Pan-Americano em fevereiro no meio do caminho, que eu avisei, você não vai fazer seu melhor resultado aqui, em fevereiro, você vai fazer em abril. E aí ela fez o seu melhor resultado, batendo o recorde, né, brasileiro, bateu o recorde sul-americano lá também. Ela fez 112 de snatch, de arranco, pesando 80 quilos, e fez 141 de clean and jerk, tá? Foi o pico. E aí, o que me balizou que ela poderia ir melhor nos Jogos Olímpicos? A parte de força dela, ela não conseguiu atingir o pico que antecedeu essa Copa do Mundo em abril. Ali, nos meados de 4 semanas antes da competição, o último mesociclo, eu faço mesociclo de 4. Alguns treinadores fazem mesociclo de 6 micros. O meu mesociclo são de 4 microciclos. Então, um sempre mais leve, 3 de força, e depois eu faço uma avaliação. Então, o que me diz que ela não estava no pico de força dela em abril? Foi dia 9 de abril essa competição. Porque ela estava tendo muita dificuldade de fazer 160 quilos de agachamento. Muita dificuldade. Mesmo assim, foi lá e bateu os seus recordes, fez a melhor competição. Abril, começamos a preparação, né, período de transição ao período após a competição. Aí vem período de preparação, período pré-competitivo e período competitivo. E aí começamos uma preparação para agosto, tá? Dia 10 de agosto a competição. E ali, já no segundo mesociclo, na preparação para Paris, ela fez sozinha dois agachamentos, 2 reps com 170. E opa! Então, antes da competição, que ela bateu o recorde, ela estava tendo dificuldade de fazer 160, uma repetição, e agora, aqui em junho, ela está fazendo 170. E aí, o que é metrificar isso? Eu metrifiquei que de força ela está ok. De força ela está ok, está muito bem. E aqui em março, 170 com muita dificuldade. Em junho, 170 fazendo 2 repetições. Então ela está voando, ela vai realmente atrás dessa medalha nos Jogos Olímpicos. Isso foi após esse período, esse primeiro mesociclo, com foco só para a gente tentar identificar esses pontos de treinamento. Quer dizer, se acabou o Mundial, o treinamento foi o quê? Foi um treinamento que a gente fala de base ali, né? Terminou a Copa do Mundo, dia 9 de abril, ela competiu, bateu os recordes, se classificou para Paris, classificou, cumprimos a nossa missão, classificou em 7ª, e aí existe o período de transição. Então foram 3 semanas que eu dei um deload, baixei volume, intensidade,
3 semanas após o dia 9. Início de maio, realmente eu comecei a preparação, tá? Com um mesociclo de base. Volume de técnica lá embaixo e o volume de força bem alto. Vamos colocar aqui 70/30. Ela não deixa de fazer a técnica, mas o volume de treinamento de força aumenta muito. Então eu fico ali 1 mês e meio, 2 meses, tentando aumentar a força dela. Tá. E depois a gente faz a transição. Esse primeiro ciclo, o objetivo é ganhar força, é melhorar a força, né? Nesse período, vamos pegar uma semana nesse período, então. Como é que você organiza o treinamento dela? Só pra gente tentar, porque às vezes fala, pô, a técnica é força, mas quando você treina a técnica, você está de alguma forma treinando força também, né? Numa modalidade como a LPO. Então, quer dizer, quando você fala no treinamento de força, o que ela está fazendo? Então vamos lá. Ela vai treinar de segunda a sexta. Vamos pegar um micro, né? Isso. Meso, mês, micro. Vamos dizer que é um micro de choque. Um micro bem volumoso e com intensidade. Então, gira em torno ali de 250 a 300 repetições naqueles 6 dias, né? Ô, professor, mas 300 repetições de quê? 300 repetições. O que entra nessa contagem? Entra número de exercícios técnicos de arranque e arremesso, entra os agachamentos, ela vai agachar quase que todos os dias, aí, né, tem a onda de baixa a intensidade, aumenta a intensidade, e vai fazer os pulls. O que são os pulls? São exercícios de força, parecido com deadlift, só que com exigência técnica. Até metade do caminho, faz um encolhimento de ombro e volta para o chão. É uma imitação de saída, por exemplo. E aí, dentro desses 6 dias, eu vou encaixar essas 300 repetições, que vai ser a semana mais volumosa, mais cansativa, né? E aí, vai fazer esses exercícios, só que desses 300 repetições, 70% vai ser para agachamentos e puxadas. 30% dessas 300 repetições vai ser para a técnica e dividindo durante a semana. Vai ter dias, por exemplo, segunda e quarta, elas treinam 2 períodos. Força de manhã, técnica à tarde, com descanso de no mínimo 4 horas entre uma sessão e outra. Então, elas vão fazer em torno de 9 sessões a 13 sessões nessa semana. Ótimo. Bom, 13 sessões, você de fato está dando 2 treinos por dia, talvez até 3 em algum dia, para ter um dia de descanso. Exatamente. Ótimo. Bom, aí você começou isso em maio, então maio, junho, 2 meses fazendo basicamente isso. Esse é o foco principal. E aí, nesse período, você ainda vai oscilar, você vai o quê? Crescendo a intensidade semana a semana? Como é que é? Eu vou cumprir lá o aumento de força. Fiz, né, esse período de aumento de força, metrifiquei. Foi lá no final de junho, quando eu fiz um teste de carga máxima, ela fez 2 reps com 170. Lembrando que lá, em março, ela estava com dificuldade para fazer uma repetição com 160. E aí lá no final de junho, já no final do período preparatório, entrando no competitivo, pré-competitivo e competitivo, eu identifiquei que ela melhorou sua força fazendo 170, 2 repetições, sozinha, com muita facilidade. Então, atingiu o meu objetivo, que é aumento de força. Agora eu vou fazer a transição. Eu vou aumentar o volume nessas semanas de técnica, até chegar ao ponto de ter, dessas 300 ou 250 repetições, ter um maior volume para a técnica, e vou ter 30%, às vezes 20% para a força. Eu vou ter uma manutenção de força, mas o volume muito reduzido. E a técnica, ela vai fazer mais técnicas, mais exercícios técnicas, com intensidades que vão chegar a 90%, a 95%. Tá. Bom, e aí é que você já entra numa fase... quanto tempo que dura esse período de técnica? Período competitivo, 4 semanas, é o pico que o atleta consegue se manter. Depois disso, começa a cair rendimento. E aí tem que iniciar um novo ciclo.
Completou, então, vamos dizer, você divide dois períodos, basicamente, que é o treino de força de base e o treinamento de técnica. O treino de força você mantém por mais ou menos 2 meses, o treino de técnica vale mais ou menos um mês, 5 semanas, é o Isso, tempo que ela vai conseguir, talvez o pico de desempenho dela vai ser no final dessas 4 semanas, que foi no dia 10 de agosto. que foi quando estaria no evento principal, né? Aí ela fez o melhor resultado dela? Não, porque aí envolve outros fatores. Tá, antes de chegar no resultado, agora vamos chegar naquela fase quando você já está preparando para a competição. Então, tá ali, é 10 de agosto a competição, chegou 30 de julho ali. É ali que você já vai começar a pensar um pouco na estratégia da prova, Isso. com base. Ela o treinamento dela já vai voltado para muito similar ao que vai ter. Vão ter várias séries de uma repetição, por exemplo, com cargas 90, 95, 90, 95. O treinamento passa a começar com 70% e terminar com 90%. Ao ponto que lá na parte preparatória começa com 60% e vai no máximo até 80%. Então, o estresse neural, quando eu estou nessa zona de intensidade, é muito maior do que quando eu estou numa zona de intensidade menor. São divididos em 5 zonas de intensidade. Então, basicamente ali você vai ter pouco volume e uma intensidade muito alta, isso vamos dizer nessa semana pré-competição, né? Exatamente. E, E aí o desgaste acaba sendo maior, né? e nesse momento, provavelmente, é onde você consegue já ter uma ideia do que esperar dela na competição. Exatamente. Tá, Tipo, ó, deu certo. Ó, não deu certo, não vai chegar. tá. Então é muito. É tudo calculado. Então, assim, tanto o nível de. Isso é até uma das discussões minha com o Nahon, e a gente tem essa relação boa por conta disso, porque em 26 anos de carreira eu só tenho um atleta com cirurgia. E foi até o Dr. Nahon que operou essa atleta, e não foi nem pelo treinamento. O pé dela de trás escorregou numa competição, né? E aí ele rasgou o menisco. 6 meses depois da operação, ela estava competindo, foi campeã mundial. Então, assim, meu índice de lesão é zero, praticamente zero, porque eu sempre prezei pela técnica e fazer essa calibragem bem feita. Então, eu consigo aí, né, ter esse resultado com mais de 200 medalhas internacionais por conta de saber metrificar, calibrar e aplicar. É até o nome do meu método, né? Ótimo. Ah, agora, só dois detalhes ainda que, vamos dizer, em relação à parte de treinamento e competição, né? Primeiro, com que idade que é possível começar os treinamentos do LPO? Em termos participativos, a partir de 6, 7 anos. Participativos. Então, temos competições hoje no Brasil que você vai ver crianças com 6, 7 anos competindo ali, entre eles, em parte de treinamento, realmente, dentro de um sistema ali de treinamento, a partir de 13 anos, 12, 13, dependendo da maturação desse jovem. Tá? As competições, de fato, oficiais, elas são permitidas a partir de que idade? 13. 13 anos já pode estar... 13 você já compete um campeonato nacional sub-17. Ah, tá. Quer dizer, no fundo, vamos dizer, ali você está começando a competir, provavelmente os resultados vão vir mais para os 16, 17 anos, né? Quer dizer, Exatamente. Em nível mundial, é permitido, por exemplo, Jogos Olímpicos, a partir de 15 anos. ótimo. E acho que é importante considerar todo o processo já pré-puberdade e puberdade como, claro que são importantes fases de treinamentos aí, né? Exatamente. Tá. Porque é estrutural, né? É um momento de resistência, principalmente técnica, trabalhar técnica com peso muito reduzido, vai ser com base no peso corporal. Então, professor, mas uma criança de 6 anos pesando 15 quilos, 20 quilos, vai competir levantando 2 quilos, é um cabo de vassoura ali meramente para ilustrar, não vai levantar nem 50% do seu peso corporal. Então é uma recreação que nós
fazemos ali com as crianças na competição. Ótimo. Algumas modalidades esportivas, vamos pegar como exemplo a ginástica. Dificilmente você vai ter um ginasta que não estava já no treinamento estruturado de ginástica, vamos dizer, com 7, 8 anos de idade, né? Você tem outras modalidades como a maratona, como o triatlon, em que alguns atletas, claro, sempre foram fisicamente ativos, já tiveram uma preparação física prévia, mas que às vezes começam no treino da modalidade com mais de 20 anos e vão ganhar Olimpíadas, né? Como é que isso funciona no LPO? Então, a ginástica é um caso à parte, que realmente tem que começar mais cedo ali, por conta da base técnica. Existe até um estigma, que eu acho que isso até já caiu por terra, né? Não vai fazer ginástica que não vai crescer. Isso, na verdade, só fica na ginástica quem já tem predisposição para não crescer, porque existe um sarrafo ali, existe já uma eliminação, o técnico, a técnica vê que a criança vai dar o estirão, já tira, já não é porque vai fazer ginástica que vai deixar de crescer. Isso já, como fazer treinamento de força também, não vai fazer treinamento de força que não vai crescer. É justamente o contrário, né? Os estímulos ali nos discos epifisários só vai acontecer se tiver treinamento de força na infância. Então, isso aí está caindo muito e a ginástica realmente é mais cedo, tá? Com relação a atletas chegando mais velhos no levantamento de peso e ter êxito depende muito do histórico, porque todas as modalidades, existe uma timeline. Todas as modalidades não. Para qualquer coisa que você faça, você precisa de uma timeline de 10 mil horas. Eu sempre dou esse exemplo de, como eu quero começar a tocar violino aqui. Para mim, ter uma excelência mínima, eu preciso de 10 mil horas. Medicina, né? Eu sou especialista, eu preciso pelo menos de 10 mil horas de estudos para se tornar um especialista na sua área. Então, no levantamento de peso, chegando com 20 e poucos anos, são exceções que vai chegar no ápice, porque precisa dessas 10 mil horas. A Amanda, que foi para os Jogos Olímpicos agora, junto com a Laura, ela chegou para treinar comigo com 24. E aí já tinha um histórico esportivo. Já tinha feito ginástica artística, já tinha feito crossfit, então veio com uma bagagem física e até mental já diferenciada. Então ela teve êxito. Mas não é regra. A regra é começar cedo, para quando chegar no pico da faixa etária, né, tiver ali com 25 anos, realmente está com 15 mil horas de trabalho e aí sim alcançar o êxito. Tá, e quando você pega em nível de campeonato mundial e Olimpíadas, você tem uma idade... qual costuma ser a variação de idade desses atletas? De 25 a 30, seu grande percentual de 25 a 30, e aí tem um percentualzinho ali com menos de 25, acima de 35, percentual muito reduzido, então isso é vida competitiva, só que antes disso ele tem, né, mais tempo de treinamento para chegar nesse pico. Vai ter competições em nível ainda antes de chegar nesse desempenho máximo, né? Ali é onde ele chega... 25 a 30 é o pico de desempenho desses atletas, vamos dizer assim. Exatamente, claro. Exatamente. Tá. E a última pergunta, você já entrou um pouco nessa discussão, né, da questão de que o LPO é uma modalidade dividida em categoria de pesos, né? Isso. Existe muita discussão em relação à questão da pesagem e desempenho, né? Porque muitas vezes é comum nesses esportes o atleta querer perder peso para fazer a pesagem e recuperar depois para poder competir, teoricamente, num peso acima daquilo que seria o peso ideal dele, né? Como é que você costuma trabalhar isso no atleta? Claro que você tem uma nutricionista que precisa estar junto para isso, né? Mas ele se busca trabalhar por numa fase ele vai ganhar mais peso, noutra fase ele vai ter que reduzir peso. Como é que funciona isso? No levantamento de peso, um pouquinho diferente das modalidades que pesam um dia antes. Existe uma modalidade, né? O atleta perde 13 quilos, 15 quilos,
pesa no dia anterior e no outro dia recupera. Um pouquinho diferente dessas modalidades, o levantamento de peso você pesa 2 horas antes da competição. Então você consegue ficar fora do período competitivo, fora da semana de competição. O ideal é que fique pelo menos com 5% a mais. 5% a mais desse peso, né, dessa categoria, e depois você reduz para o peso ideal. Então, trabalhar com atleta aí, com a Confederação de Judô, por exemplo, é exigência da pessoal da seleção, todos os atletas, que também é dividido o peso corporal, tenha esse valor de 5%. Passou disso, já entra ali no sinal vermelho, e a gente trabalha mais ou menos nessa zona. E quando é que você começa a tirar os 5% para chegar no peso? 6 semanas antes, vai tirando ali grama por grama, 6 semanas para poder chegar. Não adianta um dia antes ou uma semana antes, um dia antes o atleta está com 1 quilo acima, ele já está fora da competição. Então, por mais que você tente desidratar, em competições internacionais você tem até sauna, do lado da área de pesagem tem uma sauna ali à disposição. Existe essa desidratação, mas não é saudável. É algo que o atleta chegue bem e consiga performar, mesmo perdendo esses 5%. A zona é essa, a zona de 5%. Quer dizer, é saber que trabalhar para ter uma perda, mas não ter muito grande. Quer dizer, essa perda ela vai acontecer sem uma perda de desempenho, vamos dizer assim. Exatamente, e todos acompanhados por um profissional da área de nutrição. E passada a pesagem, essas 2 horas antes da competição, o que ele faz? É hidratar, né? Acho que talvez seja o... Isso. Já tem ali, o atleta ele já tem o seu esquema, né, montado. Alguns usam Pedialyte, outros Gatorade, gelzinho. Aí eles vão para uma sala de descanso, existe uma sala preparada. O atleta fica ali deitado, ouvindo o seu som, descansando. Quando falta 20 minutos para a apresentação, eles já se direcionam para a área de aquecimento. Ótimo. Carlos, acho que deu para entender bem aí a rotina da modalidade, né, do LPO, especialmente com esse objetivo competitivo, ou pelo menos com o objetivo de alto rendimento, né? Queria te agradecer pela sua disponibilidade e contar com você em outras discussões aqui. Estou à disposição sempre, doutor, só me chamar, e sou um grande fã aí do trabalho de vocês. Obrigado mais uma vez, Carlos.